Uma briga no meio da rua entre 3 mulheres, mas na verdade era um assalto. As 2 vítimas foram rendidas pela jovem com uma arma de brinquedo e reagiram. Um basta nas pichações é o apelo dos moradores de Jardim Camburi em Vitória. Paredes, lixeiras e muros, nada escapa desse crime. Bandidos atacam na zona rural. A madeira é o principal alvo dos criminosos. Além do prejuízo financeiro, eles levam terror aos trabalhadores. Feriado violento nas estradas, 3 mortos e 67 feridos. Quase 2.000 motoristas foram multados por excesso de velocidade. Atropelamento e morte na BR-101 e na ES-010 na Serra. 2 idosas atravessaram fora da faixa de pedestres e foram atingidas. O flagrante do assalto, o bandido chega de mansinho e vai direto pegar a bicicleta. Na fuga, deixou até o capacete para trás. A oportunidade de emprego vai até a Praça do Bairro. O Cine de Cariacica faz atendimento itinerante. Muitos desempregados não têm dinheiro para passagem e com a vaga assim pertinho fica mais fácil. Surpresa na colheita. Morador da Serra colhe batata doce gigante. A raiz de 12 quilos virou atração no bairro. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Parecia uma briga de mulheres. Tudo aconteceu no meio da rua em Jardim Camburi, na capital, mas bastou um pedido de socorro para fazer o alerta. Era um roubo. A criminosa usou uma arma de brinquedo para render as vítimas. Só que elas reagiram e começaram a bater na criminosa. Leide Laura Alves da Silva, de 18 anos, aparece nessas imagens já rendida, sentada no chão como se fosse vítima. Mas, na verdade, ela é uma criminosa. Armada com uma pistola de brinquedo, tentou assaltar 2 mulheres em Jardim Camburi na noite de ontem. As vítimas reagiram e Leide Laura acabou tomando uma surra antes da chegada da PM. Toda a ação foi testemunhada por este morador, que prefere não se identificar. Ele achou que fosse apenas uma briga entre 3 mulheres. Só entendeu o que estava acontecendo quando uma delas conseguiu pedir socorro. Nós ouvimos um grito, eram 3 pessoas brigando, 3 mulheres. E quando socorro, pediu socorro, e a gente atravessamos até o canteiro. Quando chegou até o canteiro, a vítima falou que estava sendo assaltada. Eles brigando, soco e pancadaria, que nós conseguimos desarmá-la. E nisso a população chegou perto, começou a linchar essa mulher, né, que estava fazendo um assalto. E sorte nossa ainda que tinha um policial apaisando no local. As 2 vítimas passavam por esta calçada por volta das 10 horas da noite, quando perceberam que estavam sendo seguidas por uma mulher. Ao chegarem exatamente neste ponto, foram rendidas. Mas uma das mulheres percebeu que a arma usada pela assaltante era de brinquedo. E foi então que a pancadaria começou. Depois de ser rendida pelas vítimas com a ajuda de populares, a assaltante ainda quis justificar o crime. Disse que o marido estava preso e que ela precisava sustentar a filha. Mas a história não comoveu ninguém. Leide Laura foi presa em flagrante e levada para a delegacia. E além de ter apanhado, ainda ouviu muita bronca. Moradores revoltados com a audácia da jovem fizeram questão de registrar a prisão da criminosa. Eu sou lourinha, eu sou pequenininha, eu sou magrinha. Cara, você... Toma isso, desgraçado. Todo mundo aqui tem filho, pilantra. O fato de uma mulher agir sozinha nem causa mais espanto. Hoje, segundo este morador, todo mundo acaba se tornando suspeito. Hoje em dia, o bandido não tá escrito na testa, né? Sou bandido, né? O estereótipo da pessoa, você já ficava mais assustado. Hoje em dia, não. Hoje é uma pessoa bonitinha, arrumadinha, mas hoje em dia é realmente um bandido. Policiamento existe. Não é difícil ver viaturas pelas ruas, mas ninguém se sente seguro, nem morador e nem comerciante. Neste salão de beleza, por exemplo, a porta fica trancada. Só é aberta quando o cliente chega e mesmo assim, o medo ainda é grande. Sempre com a porta trancada, a porta não pode ficar aberta, sempre preocupado com quem entra, com quem sai, é difícil. Bom, sobre a segurança, a Polícia Militar pede que a comunidade participe das reuniões com o comando e apresente sugestões e críticas. Informações sobre dia, horário e local podem ser obtidas com a liderança comunitária. Bandidos invadem propriedades rurais e roubam até colheitas. Desde as plantações de pimenta do reino até eucalipto estão na mira dos criminosos.
As imagens são de madeiras roubadas em plantações no município de São Mateus, norte do Espírito Santo. O produto é um dos mais visados por criminosos, especialistas em roubar mercadorias e equipamentos da zona rural. Aproximadamente 20 mil hectares de florestas são roubadas no estado anualmente. O prejuízo para produtores chega a 10 milhões por ano. A criminalidade migrou, deixou de ser única e exclusiva da região metropolitana do Espírito Santo. Este ano, de janeiro a outubro, a Polícia Militar registrou quase 2 mil casos de crimes contra o patrimônio na região norte do estado, considerada o principal alvo de criminosos. O presidente da Federação da Agricultura do Espírito Santo deixou claro que os furtos e roubos de produtos e equipamentos agrícolas não são os únicos problemas. Quem mora na zona rural acaba sendo vítima da covardia dos bandidos. Essas pessoas, até às vezes casal de anciãos, têm sido vítimas de agressão física, apanham mesmo. E vai criando um fortalecimento que precisa ter uma estratégia inteligente para interromper. No caso do eucalipto, que é uma cultura preponderante no norte do estado, eles queimam o eucaliptal porque o eucalipto, uma vez chamuscado por fogo, ele não se presta mais para a indústria de celulose. Um evento reuniu hoje representantes de sindicatos rurais, Federação da Agricultura, Segurança Pública e interessados em buscar medidas para combater a violência e a criminalidade no interior. Criar uma ambiência de continuidade dessas reuniões para não ter solução de continuidade do alcance das estratégias que vão poder ajudar e contando com o apoio de todos e principalmente também de vocês da imprensa na divulgação das ferramentas que serão elencadas para amenizar a situação. Moradores de Jardim Camburi, em Vitória, reclamam do excesso de pichações pelo bairro. Muros, paredes, lixeiras, nada escapa. Um crime que parece longe de uma punição. Os rapazes parecem estar voltando da praia. Um deles para, tira o spray do bolso e em poucos segundos deixa a marca dele estampada no muro. Neste outro flagrante, os indivíduos chegam em um carro e dividem o mesmo tubo de tinta. Rapidamente, o estrago está feito. Eles saem do local deixando para trás um presente que ninguém quer receber. Os dois flagrantes são de Jardim Camburi, em Vitória, onde mora a Michele. Há cerca de 3 anos, o muro dela vive assim, todo pichado. E depois de pintar a fachada por 7 vezes, ela desistiu. Deixamos aqui um muro de presente para eles, porque nós não temos condições de ficar pintando o muro para vândalo vir aqui fazer a pichação. A pichação já se tornou comum pelo bairro. Os rabiscos estão por toda parte, nos muros e até nas lixeiras. Em um breve passeio pela rodovia Norte-Sul, dá para ver que a galera não está para brincadeira. São várias pichações, uma seguida da outra. Nem os locais mais altos escapam. Os moradores já estão cansados de tanto prejuízo. A gente tem pedido para que a Polícia Civil faça uma investigação, para que a Guarda Municipal ceda as imagens das câmeras de vídeo monitoramento, para que a gente possa localizar e punir esses indivíduos. Da mesma forma que a gente pede para a população, faz o boletim de ocorrência. Existe uma grande diferença entre esse tipo de desenho aqui, o chamado grafite, e a pichação. O grafite normalmente é realizado com autorização do proprietário, com o objetivo de valorizar o imóvel, seja ele público ou privado. Isso aqui é chamada manifestação artística. Agora, isso aqui é crime. E a pena para quem comete esse tipo de crime pode variar de multa a 1 ano de reclusão. Para Michele, quem picha deve estar tentando passar alguma mensagem. O problema é que ninguém entende o recado. E a série de prejuízos só causa mais indignação. Porque o que a gente consegue entender do recado é apenas que são vândalos, pessoas sem um pouco de inteligência, que não sabem transmitir aquilo que eles estão querendo passar. Olha só, para mim é tudo sujeira. Desenhos ridículos, símbolos, que eu não sei quais são esses símbolos, mas não tem uma utilidade. Olha, apesar desse monte de pichações, a Polícia Civil informou que ninguém registrou denúncia sobre o fato. Reforça que é importante que o morador faça o boletim de ocorrência. Quem for flagrado pichando pode pegar de 3 meses a 1 ano de prisão. As denúncias podem ser feitas em sigilo pelo 181. O emprego vai até a praça? Entenda melhor com o Rafael Schuller.
Elas estão ali, penduradas, prontas para o trabalhador que tiver o perfil certo. As vagas de emprego foram expostas em um mural na Praça de Cariacica Sede na manhã desta terça-feira pela Agência do Trabalhador do município. A grande dificuldade que a gente vê da população é, às vezes, a questão que estão desempregados. Então, eles não têm o dinheiro da passagem. Então, a gente vem até esse município, no bairro dele, oferecendo os mesmos serviços que a gente oferece dentro da Agência do Trabalhador, que é localizada em Campo Grande. Essa ação da Prefeitura de Cariacica se chama Agência na Praça. A cada terça-feira eles montam essa estrutura em um bairro do município. Contando com hoje, aqui em Cariacica Sede, 7 praças já receberam a agência itinerante. A 8ª, para fechar o ciclo, vai ser na próxima terça-feira, em Bela Aurora. Estes 2 homens estavam procurando uma oportunidade de emprego. Dessa vez não encontraram a vaga certa, mas a procura continua. Dá uma olhada aqui, aí se encaixa alguém aí, já vê uma vaga aí que interessa, a pessoa se encaixa, né? De repente, tá difícil arrumar um emprego aqui, fica mais fácil. Não desanimem, a chance pode estar em Bela Aurora. A agência na praça vai funcionar no local a partir das 9 horas da manhã. E isso na terça-feira que vem. A violência nas estradas durante o feriadão foram 3 mortos e 67 feridos. E um dado que chama a atenção para a imprudência. Quase 2.000 motoristas foram multados por dirigir acima da velocidade permitida. 38 acidentes, 3 mortes e 67 pessoas feridas. O levantamento da Polícia Rodoviária Federal aponta que o feriado de finados foi marcado por imprudências nas estradas capixabas. Foram quase 2.000 motoristas flagrados em alta velocidade. Uma realidade que assusta e mata. Foram vários acidentes registrados em todo o estado e muitos deles poderiam ter sido evitados. Boa parte causados por 2 fatores: velocidade acima do permitido e ultrapassagem indevida. Segundo a PRF, essas são as principais causas de acidente nas estradas. Somente neste feriadão, 1.799 motoristas foram notificados, todos por excesso de velocidade. A gente sempre pede para o motorista respeitar toda a legislação de trânsito, principalmente essas 2 infrações, que são as infrações que mais matam. Não há tanta colisão frontal, o número é relativamente baixo, mas a letalidade é muito alta desse tipo de colisão. Então a gente sempre pede para o motorista transitar com muita cautela, muita tranquilidade, muita atenção e principalmente nunca ultrapassar em faixa contínua, nunca forçar a ultrapassagem e sempre respeitar o limite de velocidade. Flagrantes de irresponsabilidade ao volante. Não faltam registros desses excessos nas estradas. Motoristas que trafegam com o dobro da velocidade permitida em alguns trechos. Para a Polícia Rodoviária Federal, falta consciência. O motorista é responsável pela vida dele, de todo mundo que está com ele no carro, ou no caminhão, ou na motocicleta, e responsável também pela segurança de todo mundo que utiliza a rodovia naquele momento. Durante esse feriado, 600 pessoas foram alcançadas com palestras, campanhas educativas da PRF e todo esse trabalho que a PRF faz, seja em fiscalização ou em trabalho educativo mesmo, de conscientização das pessoas, acontece durante todo o ano. A gente intensifica durante os feriados. No Brasil, o peso de mercado de uma batata doce gira em torno de 350 gramas. Mas no quintal do seu Zé Carlos, na Serra, uma única batata pesou bem mais. Ele colheu uma raiz de 12 quilos. Nem precisa dizer que virou atração no bairro, né? No quintal do Zé Carlos tem de tudo um pouco: chuchu, couve, quiabo. Mas foi durante a colheita de batata doce que ele teve uma surpresa. Olha só o tamanho da batata, tão grande que ele fez questão de registrar o momento. Em princípio achei que era pequena, né? Fui tirando, desbastando. Não consegui puxar, pesada pra caramba. Agora, gente, tem motivo pro Zé Carlos não ter se espantado com o tamanho da batata. É que aqui no quintal dele, ele já viu de tudo. 37 bananas numa penca só, abacate de quase 1,5 kg, manga de 1,3 kg. Imagine só, essa daqui deve ter uns 250 gramas. Parece até mentira, né? Mas depois da batata, a gente é obrigada a acreditar que aqui tudo pode acontecer. Para ele, todas essas versões gigantes não passam de uma recompensa da natureza. Uma recompensa da natureza, né? Por amar tanto, né? Agora chega de papo e vamos pesar a batata. Depois de limpa, exatos 12 quilos, 105 gramas. Nós chamamos os vizinhos para conhecer a gigante e olha só a reação deles. Olha, eu vou ser sincero,
Eu já vi muita coisa nessa vida, mas uma batata desse tamanho é a primeira vez. Até quem está acostumado com histórias mirabolantes, como o Roberto, que é pescador, foi surpreendido pelo tamanho da batata doce. Isso é impressionante. Nunca tinha visto isso aí no mercado, não. Zé Carlos, que não é bobo nem nada, já fez um montinho de terra onde ela estava plantada, na expectativa de que o que os vizinhos chamam de milagre aconteça de novo. Daqui uns 6, 7 meses, eu acho que vai ter uma lá bem maior, porque essa aí, ela estava na terra, que ela botei terra fofa, né? Vamos esperar aí para ver. Ele e a família se amarram no sabor adocicado da batata doce, mas ainda não sabem o que fazer com ela. Em compensação, o que não falta é gente querendo experimentar ao menos um pedacinho desse batatão. Se quiser fazer uma batatinha dessa para mim, eu não ligo não, uma porçãozinha, só uma batata só. Eu chamo eu e minha família toda, mais uns 10, né, meu amigo? E olha lá, viu? Né? Dá para a vizinhança inteira comer à vontade. Idosas morrem atropeladas na serra. As duas atravessavam fora da faixa de pedestre. Um dos casos foi na BR-101, o outro na ES-010. As verduras e os legumes trazidos pela idosa para a família ficaram espalhados pela pista. Pedaços da moto também. O impacto foi tão grande que a sandália da vítima foi parar do outro lado da pista. Maria de Lourdes Almorim da Silva, de 67 anos, morreu na hora. Mas, apesar do cenário do acidente, o motorista Frederico Souza Cruzeiro, de 29 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido. O acidente aconteceu por volta das 9 horas da manhã, momento em que Dona Maria chegava do município de Aracruz. Ela desceu exatamente neste ponto aqui e atravessou a rua. De acordo com o que o motociclista disse à polícia antes de ser socorrido, ela atravessou na frente da moto e ele não teve tempo de evitar o acidente. O genro que vinha ao encontro da idosa chegou cerca de 15 minutos depois e já se deparou com a triste cena. Segundo ele, Dona Maria veio do interior para fazer um mapeamento de retina, pois já não enxergava muito bem. O atropelamento aconteceu a poucos metros de uma faixa de pedestre ignorada por ela. A cena triste se repetiu. No asfalto da BR-101 Norte, próximo ao bairro Taquara, na Serra, o corpo estendido no chão é de uma senhora de 74 anos. Dona Angelina Pires Guedes foi atropelada pelo motorista que dirigia aquela caminhonete. Foi por volta das 10 horas da manhã. E a exemplo do que aconteceu lá na estrada de Manguinhos, próximo de um parque aquático, aconteceu aqui também. De acordo com testemunhas, a senhorinha foi atravessar a pista aqui na BR-101 Norte quando o semáforo estava aberto para os veículos e acabou sendo atropelada. O filho dela chegou pouco tempo depois e iria encontrar a mãe aqui para os dois atravessarem a pista e irem até o banco. Eu falei com ela para ela vir e ela ficar no ponto ali, ó, aquele ponto. Sempre ela ficar sentadinha ali me esperando. Eu acho que ela tentou atravessar sozinha. O motorista da caminhonete contou que quando viu a vítima, ela estava passando entre os carros. O sinal nosso estava aberto, eu estava vindo, tinha um monte de carro vindo. Quando eu vi, aquela senhora já estava na minha frente. Eu tentei sair no meio canteiro, mas não consegui, pegou ela. O motociclista do acidente na ES-010 já teve alta. Ladrões de bicicleta. A ação acontece dentro de casas, lojas. Veja o flagrante. As imagens mostram o momento em que o sujeito entra na empresa com um capacete nas mãos. Ele chega a dar uma olhadinha para os lados, vê se a barra está limpa. Depois, a câmera registra o ladrão saindo de bicicleta. Na fuga, até o capacete fica para trás. O crime aconteceu nesta empresa que fica aqui no Ibis, em Vila Velha. O dono fez uma promoção e está sorteando bicicletas para os clientes. As bikes do sorteio ficam logo aqui na entrada. Provavelmente foi isso que chamou a atenção do bandido, que o atraiu. Mas como vocês podem ver, essas bicicletas aqui, elas estão bem amarradas. Ou seja, o criminoso não conseguiu levá-las. Só que justamente no dia do crime, o dono veio trabalhar pedalando e colocou a bicicleta dele ali no cantinho. Deixou solta e acabou acontecendo isso. O prejuízo do Carlos não foi pequeno, não. A bicicleta era personalizada, feita para usar em trilhas. Ela valia nada menos que R$6.000. Agora, por que essa bicicleta é tão cara? Porque é uma bicicleta preparada para fazer mountain bike, para fazer trilhas. São bicicletas de 30 marchas, freios hidráulicos. Dessa vez, a vítima foi o Carlos, mas muitos amigos do empresário já passaram por situações semelhantes. No grupo que eu pedalo, que a gente faz o pedal,
A gente já teve colegas que perderam também suas bicicletas. E até mais caras, às vezes, as bicicletas. Gente, não tá fácil pra ninguém. Até super-herói tá se dando mal. Não faz nem 2 semanas que a bicicleta do Batman foi roubada. Um funcionário do supermercado pediu para me deixar no local onde fica bicicletas, comum, né? Só falei, cara, minha bicicleta é o valor de uma moto, então vou deixar no local onde tem motos. Só que mesmo assim fui roubado, furtado. Pelo menos essa história toda serviu para alguma coisa. O Carlos ficou mais esperto e orientou os funcionários também. Agora todo mundo guarda a bicicleta nesta sala que fica trancada. Sabe como é, né? Se deixar assim, dando sopa, perde mesmo. Nada de solto, bicicleta sempre presa. A Polícia Civil orienta que os roubos de bicicletas podem ser registrados em qualquer delegacia. É importante levar a nota fiscal e também, se houver, fotos da bicicleta e de câmeras de segurança. Quarta-feira de sol entre poucas nuvens em todo o estado. Não há previsão de chuva e faz calor. O vento sopra com intensidade moderada no litoral. Na região serrana, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Na Grande Vitória, máxima de 38. E a seguir, o caminhão do seu Cosme foi encontrado. O TN mostrou o roubo. A gente já volta. E uma boa notícia. Ontem nós contamos aqui a história do seu Cosme. Ele saiu para dar um passeio na praia de Manguinhos, na Serra, e teve o caminhão roubado. Felizmente, o veículo foi encontrado hoje. A família do feirante se mobilizou em busca do caminhão. Hoje, no início da tarde, o pai do seu Cosme avistou o veículo abandonado perto da Ceasa, em Cariacica. Não havia sinais de batida. Os bandidos levaram R$300 que estavam no veículo, um celular e roupas. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Furtos e Roubos. Então, em breve, o seu Cosme já vai estar na ativa usando o caminhão para garantir a fonte de renda de toda a família. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Martins. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Uma boa noite e até amanhã.